Ei, pessoal do segundo ano, que é a Simone, e eu hoje vou explicar para vocês, tentar tirar algumas dúvidas do que podem ter ficado depois da aula, dessa aula de hoje, e fazer a correção com vocês dos exercícios, das atividades propostas no PET, ok? Lembrando que, mesmo corrigindo as atividades aqui com vocês têm que corrigir e têm que me enviar, que essas atividades eu tenho que recebê-las, né? Então, vamos lá. Bom, essa é a semana 1, aula da semana 1 do PET, que é o Plano de Estudo do Doutorado da Secretaria Estadual de Educação. O tema dessa semana é características dos seres vivos. Quando chegar no final, né, dessa revisão toda, o que você vai ter que conseguir fazer? Identificar as características que diferenciam os organismos dos 5 reinos de seres vivos. Que nós vamos ver aqui, que eu vou voltar com vocês nesses reinos. Essa aula, inclusive, eu já havia dado para vocês essa introdução de características dos seres vivos, então hoje vai mais como uma revisão mesmo, para a gente conseguir tirar todas as dúvidas que ainda ficaram. Outra coisa é identificar a diversidade biológica organizada hierarquicamente. O que isso quer dizer? Um tanto de palavra bonita aqui e tal. Hierarquia, né? Quem é maior, do maior para o menor. Então, do reino até a espécie, né? Porque é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, o maior é o reino. E aí a gente vai ver, eu vou explicar para vocês direitinho, que eu fiz uma montagem aqui, que eu acho que vai ficar bem claro. Eu já havia explicado e estou revisando isso para vocês. Bom, e reconhecer os representantes dos reinos a partir de representação figurativa. O que isso quer dizer? Eu tenho uma imagem, eu coloco uma imagem lá, e pelas características daquela imagem, daquela figura, daquela foto, você vai ter que me falar se aquilo pode ser um protozoário, uma bactéria, se é uma briófita, se é uma pteridófita, né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui agora do reino Monera, que é agrupa-organismos unicelulares, ou seja, que possuem uma única célula, não tem núcleo individualizado, então por isso eles são procariontes. O DNA é solto ali no citoplasma, são organismos muito simples. Exemplos, né, desses organismos bactérias e cianobactérias. O que são as cianobactérias? As cianobactérias, elas são algas microscópicas, tanto de água doce como de água salgada. Elas fazem fotossíntese, como todas as algas, mas possuem uma composição muito simples. Não tem núcleo individualizado e são constituídos por uma única célula. Então, por esse motivo, elas foram enquadradas no reino Monera. O próximo reino é o reino protista. Ele reúne seres unicelulares também, com uma única célula, e pluricelulares. Aqui já tem uma complexidade um pouco maior, então eles já possuem mais de um, já tem indivíduos nesse reino que são constituídos de 2 ou mais células. Tenho os indivíduos eucariontes, aqui eu não tenho mais indivíduos procariontes, eu tenho os indivíduos eucariontes, né, que têm núcleo individualizado, são autotróficos, ou seja, alguns produzem seu próprio alimento através de fotossíntese e outros são heterotróficos, que precisam se alimentar de outros seres vivos para sobreviver. Não fazem fotossíntese, não produzem seu próprio alimento. Um exemplo desses seres autotróficos são as algas, e dos heterotróficos eu coloquei aqui os protozoários. Vou apresentar aqui para vocês, eu coloquei aqui para vocês vários exemplos de protozoários, desculpa. Aqui eu coloquei os protozoários parasitas, né? Então eu vou citar alguns. Por exemplo, paramécio. Eu coloquei alguns protozoários parasitas, nem todos os protozoários são parasitas. Aqui eu tenho exemplos de o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Eu tenho a ameba, que é responsável por grande parte das desorganizações intestinais sérias. Eu tenho aqui o protozoário causador da malária. Vários exemplos. Nós temos vários exemplos de protozoários.
ok? O próximo reino é o reino Fungi. Ele vai agrupar seres eucariontes, que em sua maioria pluricelular, constituído de 2 ou mais células, heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros seres vivos para sobreviver. Aqui eu coloquei os exemplos dos cogumelos, bolores e as leveduras. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, né? Esse fungo, nós chamamos é conhecido como orelha de pau, popularmente. Aqui tem o que a gente conhece como mofo, né? Das frutas, dos pães. Nesse reino eu tenho vários cogumelos, vários fungos, né? Que são vários tipos de cogumelo. Comestíveis, tem alguns que são alucinógenos, tem alguns que são venenosos. Então, é um reino bem grande. Reino plantae ou metáfita. Ele vai englobar organismos eucariontes, com núcleo individualizado, pluricelulares, constituídos de 2 ou mais células e com nutrição autotrófica, ou seja, produzem seu próprio alimento através de fotossíntese. Exemplo aqui, os musgos, eu coloquei, samambaias, araucárias e uma macieira. Bom, o reino plantar ele ainda é subdividido em outros grupos, as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Cada grupo ele constitui uma especificidade. Da pteridófita para a briófita, a pteridófita vai adquirir algumas características evolutivas. Da pteridófita, da gimnosperma para a pteridófita também vão aparecer outras características evolutivas. Da mesma forma, da angiosperma para a gimnosperma. Um exemplo de briófita são os musgos, da pteridófita, samambaias, das gimnosperma, araucárias, que tem muito no sul do Brasil, né? Inclusive essa árvore aqui, essa araucária é chamada de pinheiro do Paraná. E aqui a macieira, ok? Então vamos seguir. Reino Animalia ou Metazoa. Aqui está incluindo todos os animais, vertebrados e invertebrados. Inclui os organismos eucariontes, ou seja, todos com núcleo individualizado, DNA organizado dentro desse núcleo. Todos heterotróficos, eles não fazem fotossíntese, eles se alimentam de outros seres vivos e que apresentam constituição pluricelular. Exemplo, homem, cachorro, aí é que eu coloquei vaca, aves. Na verdade, aqui eu acabei colocando só os vertebrados, né? Mas aqui na gravura você vai ter uma mariposa, que é um inseto. Eu tenho aqui uma hidra, eu tenho um porífero, que aqui uma esponja, né, que é um porífero, um equinodermo, que é uma estrela do mar. Então eu vou ter aqui, eu tenho um cefalópode, né, que não, se não é cefalópode, é um cefalópode, uma lula. Certo? Então aqui eu tenho uma aranha, então aqui, aí eu tenho pássaro, uma moreia, um tigre, então eu tenho exemplos de animais bem variados, vertebrados ou invertebrados. Bom, aqui agora nós vamos estudar as características taxonômicas de acordo com o sistema de Linneu. O que acontece? Os organismos, eles têm que ser organizados em grupos de acordo com suas características e hierarquicamente. Então, nós vamos aqui analisar, para ficar mais fácil explicar para vocês, eu vou falar sobre o cão doméstico. A característica maior é o domínio, que eu vou falar depois. Maior do que o reino, eu tenho o domínio, que eu vou falar com vocês no próximo slide. Mas aqui vamos pensar que a primeira característica, porque domínio já é mais atual. Então, eu estou pensando só como Linneu. Tem o reino.
qual que é o reino do cãozinho doméstico? O reino do cãozinho doméstico, do nosso cão aqui, é o reino animal, ou seja, tem todos os animais aqui. Eu tenho uma minhoca, da minhoca que é um invertebrado, até um urso, que é um vertebrado bem grande. E o cãozinho, ele tá aqui destacado nessa cor vermelhinha aqui para vocês, ok? Depois do reino, eu vou ter o filo. O filo do cão já é o filo cordata, ou seja, já dei uma diminuída aqui. Eu retirei todos os invertebrados aqui desse grupo, fiquei só com os vertebrados. Já deu uma diminuída boa. Agora vem a classe. A classe é a classe mamália. Agora, já dos vertebrados, eu já retirei peixes, anfíbios, répteis e aves. Ficou só os mamíferos. Olha aqui para vocês verem. Então, já deu uma diminuída bem maior, né? Então, vai só diminuindo até eu chegar no indivíduo cão. Depois, eu tenho a ordem. A ordem é carnívora. Dessa classe mamária, dentre os mamíferos, eu já tirei todo mundo que não é carnívoro. Então, todos os animais herbívoros aqui, eles já saíram daqui. Família, Canidae. Olha aqui, que interessante. Aqui, nessa carnívora, eu tenho tigre, raposa, que ó, se você olhar aqui, você vai ver ó, o tigre, a raposa, o lobo e o urso, ok? Quando veio para cá, já saiu o tigre, já saiu o urso, só nesse exemplo aqui, mas tem vários exemplos, né? Porque eles não pertencem à família. Aqui que pertence à família Canidae, desses exemplos que tinha aqui, é só a raposa, o lobo e o cão. Então, só eu tô fazendo um funil aqui, tá vendo? Ó, uma pirâmide invertida. O gênero Canis. Bom, aí aqui a raposa já saiu. A raposa, ela não pertence ao gênero Canis, ela tem um outro gênero. Isso é de acordo com semelhanças morfológicas, semelhanças genéticas, ok? Que é essa classificação. E aqui a gente já chegou na espécie, que é o Canis familiaris. Olha bem, o lobo, ele é Canis lupus, ok? Ou seja, o gênero, o nome científico, ele vai ser binominal, ele é composto por dois nomes, da língua em latim. Por que em latim? Porque latim é uma língua morta, uma língua em desuso, então ela vai sofrer poucas não, nenhuma alteração. E por convenção, todo mundo vai conseguir organizar e dar nome aos seres que foram descobrindo através da língua latina, né? Então, o gênero aqui é Canis. Então, tanto o lobo quanto o cão, eles vão ter como primeiro nome Canis, que está diretamente ligado ao gênero. O segundo nome, que vai identificar qual é a espécie, porque a espécie é Canis familiaris. Esse segundo nome a gente chama de epíteto. O que é um epíteto? Epíteto é uma característica, um subadjetivo que vem acompanhando esse primeiro nome do gênero aqui, dando essa para compor essa espécie. No próximo slide eu estou explicando mais direitinho aqui. Vamos continuar. Bom, quais que são as características taxonômicas atuais? Aí eu falei aqui com vocês, ó. Domínio, aqui eu já tinha mostrado reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá vendo? Do maior para o menor. E atualmente os cientistas estão considerando um outro táxon, né? Cada um desses pontos aqui é um táxon. Então ele está considerando um outro táxon, que é o domínio. Esse táxon, ele é dividido em três.
que é domínio bactéria, que ele vai agrupar a maioria dos seres procariontes unicelulares, ou seja, ele está separando todo mundo que é eucarionte em um domínio. Outro domínio, que é o arqueia ou arquea, que agrupa procariontes com características bioquímicas diferentes e que geralmente habitam em regiões com condições extremas, né? Normalmente em lugares pouco habitados, que você vai achar esses seres, ok? Tem muitos que são unicelulares, pluricelulares, mas todos eles são procariontes. Eles têm características muito diferentes das bactérias e muito diferentes do eucária. Eucária vai agrupar todos os organismos eucariontes, unicelulares e multicelulares. É eucarionte, aqui também são procariontes, ó, procariontes, né? Só que aqui, procariontes que você vai encontrar mais fácil, e esse aqui são procariontes que vão habitar lodo, eles vão habitar zonas de região vulcânica. E o eucária aqui vai agrupar todos os organismos eucariontes unicelulares e multicelulares. Ou seja, o nosso canis familiares, que é no cão doméstico que a gente achou aqui, ele é do domínio eucária. Se eu fosse completar, eu completaria ele como domínio eucária, ok? Bom, agora nós vamos entender como que foi a evolução dessa classificação taxonômica. Ela começou lá com Linneu, em 1758, e ele, a princípio, ele falou, ó, tem dois reinos, plantae e animal. Planta e animal, pronto, acabou, e ele ainda falava de um reino mineral, que era o que não pertencia aos seres vivos. Mas se a gente for falar classificação de seres vivos, eles classificavam em animal, planta e animal, plantae e animal. Depois, em 1894, houve essa divisão, ela ganhou mais um reino que foi o protista. Então, passou a ter protista, plantar e animal. Em 1959, ó, aqui, ó, século XVIII, final do século XIX e aqui já meados do século XX. Olha quanto tempo a ciência vai demorando para se modificar. Né? Antigamente, os avanços científicos e tecnológicos eles demoravam muito mais. Hoje, em 10 anos, você tem avanços tecnológicos que antigamente demoravam 200 anos para acontecer. Então, aqui, ó, meados do século XIX, aí a gente já tinha 5 reinos. Monera, protista, fungi, plantae e animalia. Ainda no século XX, no final do século XX, Ozzy ele fez a proposta de 6 reinos. O que ele fez? Ele separou. O reino Monera, ele separou em 2, na Arqueabactéria e Arqueabactéria, que é esses 2 domínios aqui, ó, tá? Então ele separou, como as arqueabactérias elas eram muito diferentes das bactérias, das arcas das bactérias, ele separou aqui, propôs a separação das duas, do reino Monera em 2. Então, eubactéria e arqueabactéria. E protista, fungi, plantar e animal. Depois, já no século, mais ainda no final do século XX, ele fez uma outra proposta e identificou aqui 3 domínios: bactéria, arquea e eucária, ok? Agora nós vamos passar para as atividades. Então, atividade 1, organizando as ideias. Se você perguntar a um morador da Amazônia o significado da expressão laquesis multa, provavelmente ele não saberá. Entretanto, ele conhece o perigo representado pela picada da surucucu, serpente peçonhenta que habita as florestas da região. Bom, laquesis multa aqui é o nome científico, né? Que os cientistas vão sempre se dirigir a qualquer espécie pelo nome científico. E surucucu é um nome popular.
Por que os cientistas e pesquisadores preferem utilizar a denominação Lachesis multa ao invés de surucucu? Bom, o uso da nomenclatura científica ele é determinado por convenções, né? E ele tem uma série de regras para... Você tem que seguir uma série de regras para dar nome a algum ser, a alguma espécie. Surucucu é um nome popular, um nome dado ao ser vivo pela região, pelo pessoal da região. É um nome comum, né? Nas ciências, todos os cientistas eles vão sempre usar o nome das espécies de acordo com as regras da nomenclatura oficial. Por que isso? Se ele falar Lachesis multa, o cientista, mesmo sendo de outra nacionalidade, pode ser do Japão, da Ucrânia, da China, da Tailândia, dos Estados Unidos, se ele ler Lachesis multa, ele vai conseguir identificar que espécie que é essa, né? Porque é Lachesis multa em qualquer lugar do mundo. Se falar surucucu, ele pode não saber, porque surucucu é um nome popular usado na região da Amazônia. Então, ele sempre vai utilizar o nome da nomenclatura oficial. A nomenclatura oficial, como eu já falei, ela é binominal, né? É também chamada de binária, e ela consiste num conjunto de as normas responsáveis pela atribuição dos nomes científicos das espécies dos seres vivos. O que representa cada um dos nomes? Bom, o primeiro, Lachesis, corresponde ao gênero, eu também já falei isso, ao gênero a que pertence a surucucu. E o segundo determina o epíteto específico a que pertence essa espécie. O que é epíteto? Compreende o adjetivo que faz a caracterização do gênero. Epíteto é o adjetivo, né? Também é em latim, né? Ele é o adjetivo, ou seja, o que determina a espécie. Então, ele vai estar sempre acompanhado do gênero, ok? Então, a gente pode... A espécie é Lachesis multa. O gênero Lachesis. Multa é o epíteto, ok? Então, não esquecemos disso. Vamos lá. Lachesis multa designa uma espécie. Biologicamente, o que isso significa? O que significa espécie? Nós já falamos disso também. Espécies são indivíduos que na natureza eles têm capacidade de naturalmente cruzarem-se entre si, eles têm características semelhantes genéticas, e eles têm a capacidade de cruzar entre si naturalmente e gerar uma prole fértil, ou seja, descendentes férteis, filhotes que geram outros filhotes, né? Isso biologicamente é a determinação de uma espécie. Não adianta eu querer cruzar indivíduos até parecidos, mas que no final a prole não seja fértil. Isso determina que eles não são da mesma espécie. Então, é um grupo de seres vivos que possui semelhanças genéticas e morfológicas. O que são semelhanças morfológicas? Forma, formato. Eles são muito parecidos, são extremamente parecidos, que são capazes de cruzar entre si e reproduzir prole fértil, que são descendentes capazes de gerar filhotes. D. Surucucu. Lachesis multa, cascavel, crotalus terríficos, jararacuçu, Brotops jararacuçu e jararaca verdadeira, Botrops jararaca, pertencem à ordem Squamata. Que outras categorias taxonômicas certamente são comuns a essa serpente? Bom, se elas pertencem à ordem Squamata, todas as categorias taxonômicas acima da ordem que eu coloquei nessa pirâmide invertida aí, elas vão pertencer, ou seja, elas pertencem à mesma classe, ao mesmo filho, ao mesmo reino. Elas só não pertencem ao mesmo gênero e à mesma família, né? Elas não pertencem à mesma família, ao mesmo gênero e à mesma espécie. Mas de ordem para cima, elas
pertencem sempre às mesmas ordens, ok? Aqui, por final, eu coloquei a Lachesis multa, para vocês verem que é a surucucu, uma fotinha bonitinha da surucucu aí para vocês. Bom, observe a tirinha abaixo. Ursos negros são os melhores. Ursos brancos é que são os melhores. Ursos negros, ursos brancos. Aí o panda aqui, babacas, né? Porque o panda, pelo jeito, tá tendo um conhecimento maior do que os dois. Bom, a pergunta é, qual categoria taxonômica distingue os personagens da tirinha baseada no objeto da discussão deles? Bom, vamos lá. O nome científico do urso negro é Ursus americanus. E o nome científico do urso branco, que é o urso polar, é o Ursus marítimos. Portanto, se esse aqui é Ursus, se esse aqui é Ursus, eles pertencem ao mesmo gênero. Se eles pertencem ao mesmo gênero, eles pertencem à mesma família, à mesma ordem, à mesma classe, ao mesmo filho, ao mesmo reino. Então, eles não são tão diferentes assim. A única coisa diferente deles, eles só se diferenciam quanto à espécie, ou seja, se eles têm características genéticas que não são tão semelhantes. Então, se eu conseguir se cruzar um urso negro com um urso branco, eu poderia gerar descendentes, mas eu não ia gerar descendentes férteis, eu ia gerar descendentes estéreis, porque eles não são da mesma espécie. Então, a resposta dessa pergunta aqui é: qual é a distinção entre eles? Somente a espécie. Todas as outras categorias, eles são iguais. Onde eu olho isso, aqui é o ursos. Então, se é do mesmo gênero, o mais específico que tem é a espécie. Então, eles só não são da mesma. Mais uma tirinha, né? Então, vamos olhar a tirinha aí. Uma mosquinha de banana. Você deve estar me confundindo. Sou uma Drosophila melanogaster. Com licença, não suporto esses nomes artísticos. Bom, a mosca, ela não queria ser chamada como mosquinha de banana. Ela queria ser chamada pelo nome científico, o nome formal dela. E, no entanto, o rato relacionou esse nome científico com o nome artístico. Então, vamos lá. Tomando como ponto de partida o último quadrinho da tira, no qual o rato faz referência ao nome científico da mosquinha de banana, como se fosse o nome artístico, responda. Qual a importância da utilização de nomes científicos para identificar os organismos? Bom, a importância é unificar a linguagem. Como eu já falei, o nome científico ele é usado para se referir a uma espécie. E qualquer especialista do mundo, independente da sua nacionalidade, ele vai conseguir descobrir qual espécie é ela, de qual espécie que estamos falando, se for usado o nome correto. Então, a unificação da linguagem é a maior importância da utilização de nomes científicos. Por que se utiliza o latim como língua para atribuição desses nomes? Bom, o latim é uma língua em desuso, uma língua que a gente chama de morta. Então, ela não sofrerá alteração. Então, é muito melhor eu utilizar essa língua, que eu não vou ter surpresas de mudanças ortográficas, do que línguas usuais, línguas nacionais usuais. Então, todo mundo, por convenção, usa-se nome para dar nome a espécies, a indivíduos novos, usa-se o latim para se referir a esses indivíduos. Bom, da primeira semana foram esses exercícios. Eu vou preparar agora a correção dos exercícios da segunda semana do PET. Como nós estamos no distanciamento social, estamos nos falando de longe, trabalhando de longe, eu coloquei aqui um cumprimento diferente, que é o namastê. Quando nós voltarmos, nós vamos ter
que todo mundo fala que é um novo normal. Então, é aquele... A gente não pode mais ficar se abraçando, se tocando, pelo menos por um bom tempo. Então, o Namastê, ele é um cumprimento de saudação do sul da Ásia, e ele significa eu saúdo você. E na tradução, né, literal para o português, né? Namastê é uma palavra do sânscrita e que literalmente significa curvo-me perante a ti. É a forma mais digna de cumprimento de um ser humano para outro. Então, namastê para vocês e até a próxima aula.